que nós brasileiros podemos fazer para melhorar a nossa pronúncia em inglês? Hey guys! I'm Teacher Jaque. And I'm Teacher Meilin. Então, uma das coisas que entrega nós brasileiros ao falar inglês é quando adicionamos o som de vogal ou criamos sílabas onde não há. Para você perceber isso, eu separei algumas palavras que para nós já é comum no Brasil. São palavras que nós já falamos, já são importadas por serem marcas ou nomes de empresas. E aí nós vamos contrastar. Como que eu vou representando aqui todos nós brasileiros na hora de falar. E a May vai falar elas naturalmente como um americano, por exemplo, pronunciaria. A primeira marca é Gillette. Você também pronuncia Gillette, não é? Agora, como que você diria essa marca? Gillette. E a marca Samsung? Samsung. E a rede social famosa? Facebook. Facebook. E o WhatsApp? WhatsApp. Por que fazemos isso? Essa é a pergunta, não é mesmo? A resposta é porque não é natural para nós ver palavras terminando com letras como G e P, por exemplo. Para o português, falta o som da vogal. Se nós pensarmos em outras consoantes, por exemplo, palavras terminadas com as consoantes M, L, S ou R, não vai soar tão estranho. Pensa nas palavras em português: ferragem, anel, lápis, flor. Em casos assim, nós não tentaremos adicionar o som da vogal. Então, a mesma coisa vai acontecer, provavelmente, quando você vir palavras assim em inglês. Por exemplo, olha essas 4 palavras aqui na tela primeiro. Tenta pronunciar. Agora vamos. Dream, bell, grass and car. Ficou natural, não é mesmo? Então, mesmo quando usamos termos que são importados do inglês, mas que tenha essa construção, provavelmente nós vamos conseguir pronunciar essas palavras de forma que elas sejam claras, mesmo para o nativo que está ouvindo. Um exemplo é quando a gente vai falar de skincare ou gloss. Isso é ok. Agora, se nós tentamos falar em facelift ou dar um like, nesse caso você pode ver. Terminou em K, like. Terminou em T, lift. Fato é que existem muitas palavras em inglês que terminam com consoante e até mesmo terminam com vogais, mas o som vai ser sem vogal. O som vai terminar em consoante. Então, pergunta, né? Como? Meu Deus, como já que eu vou saber, né? Como? Como que eu vou saber disso? Como que eu vou olhar para uma palavra e eu vou saber se eu faço som na vogal, se eu não faço? Uma maneira que eu considero mais fácil, sem que a gente precise ficar lá decorando regra, quando terminar em T, quando terminar assim, sem ficar decorando regra, é a gente aprender um pouquinho, assim, só um pouquinho, eu prometo. Só um pouquinho. do alfabeto fonético. Já ouviu falar no alfabeto fonético? Vamos colocar uma foto aqui do alfabeto fonético. Se você se familiarizar com as vogais do alfabeto fonético, vamos supor, por exemplo, eu quero saber se eu devo pronunciar fence
ou fancy. Então, o que eu faço? Eu vou digitar no Cambridge Dictionary, por exemplo, um dos meus dicionários online favoritos. Você entra no Cambridge Dictionary e observa a transcrição fonética. Se eu escrever fence, que é C-E, você vai ver que na transcrição fonética ali, ela termina com um S. Então, ela vai fazer fence. Se eu colocar fancy com o Y, você vai ver na transcrição fonética aqui, terminando com o som de I. E o Cambridge Dictionary já vai te mostrar também que aquele pontinho na I significa uma separação silábica. Ou seja, fence possui uma palavra só. Fancy eu falei 2 palavras? Você falou 2 palavras. 2 sílabas. Gente. Sorry, 2 sílabas. Vamos fazer um exercício agora, ok? Meio, você nos ajuda? Sim, senhora. Então, nós separamos aqui algumas palavras que devem terminar sem som de vogal. Então, o que vai acontecer? Você vê a palavra primeiro na tela e pronuncia aí em casa. E depois, a May vai pronunciar ela. E aí, eu já vou deixar aqui, junto à palavra, com a transcrição fonética, para você já ir se acostumando aos pouquinhos a enxergar esses símbolos e eles vão ficar mais naturais na hora de pronunciar. Combinado? Olha o número 1 aqui. Friend. Hard. Right. Meet. Help. Hook. Book. Então, para concluir, eu acho só importante ressaltar que a relevância de você saber esses detalhes, saber de alfabeto fonético e até mesmo os detalhes da fonética inglesa não é com o objetivo de forma nenhuma de você mudar a forma que você fala no Brasil. Gente, de jeito nenhum. Até porque, vamos combinar, ia soar muito estranho, não é mesmo? Eu chego a dizer, Mi, qual é o seu WhatsApp? Bom, eu não tenho WhatsApp, but olha, lá vem, ó, não é nem sai. Mas o meu Facebook é isso. Fica estranho, não force. Fala Facebook, WhatsApp no Brasil. Mas a questão é que quando estamos falando em inglês e a gente não se atenta a essas diferenças, pode ser que sejamos mal interpretados ao adicionar, por exemplo, essas vogais onde não tem. Um exemplo mesmo é a palavra fence, que pode ser cerca, que pode ser um chique, elegante. Chique, Ou tem até se a pessoa fala piece de puzzle, piece de pedaço, mas se ela colocar uma vogal ali e falar piece, sou estranho. Pois é. Nós temos um caso de um aluno nosso que nos contou essa situação. Que ele estava numa entrevista de emprego era uma vaga de engenheiro. E na engenharia, eles usam um software. E na hora da entrevista, ele não atentou para a forma de pronunciar essa palavra. E aí o que aconteceu? Não foi um problema e não foi nada de grave. Só que quando ele falava o nome do software da forma que a gente fala aqui no Brasil, o entrevistador não entendeu. Esse software, talvez você já conheça aí, é Revit. No Brasil, se fala Revit. Só que em inglês, você conhece esse software? Não, mas eu vou chutar. É Revit? Exatamente. Então, você percebe como é bem diferente a palavra Revit? Revit. Outro que todo mundo nem é engenheiro, mas conhece é o AutoCAD. AutoCAD. Se você falar isso em inglês,
pode ser, eu não tô nem dizendo que vai, mas pode ser que a pessoa não te entenda. Então, AutoCAD em inglês, como você diria? AutoCAD? Eu acho que eles falam AutoCAD. AutoCAD. Gente, um detalhe interessante, eu nunca ouvi falar essa palavra em inglês, somente em português. Eu aprendi sobre esse software aqui, né, com os alunos, nossos engenheiros. Então, na minha cabeça também é AutoCAD. Muito bom. Muito bom. E isso que é legal, se você trabalha numa área em que você, por exemplo, você é da área da TI, ou você é da área da engenharia, você está acostumado com softwares e ferramentas que são em inglês, e você está se preparando para uma entrevista de emprego, por exemplo, não deixe de dar uma pesquisada em como eles falam o nome desses softwares em inglês. Pode até deixar aqui pra gente nos comentários, que se a gente não souber, a gente vai pesquisar, fazemos reels ou vídeos pra você, porque não é que é sua obrigação saber, mas se é o teu objetivo fazer uma prova ou uma entrevista, conseguir um emprego fora do país, vale a pena não trazer um ruído na hora, né? Nessa hora que a pessoa já tá nervosa, exatamente. E aí a pessoa fica, não entendi muito bem como é. Você já foi mal entendida, já passou por causa de pronúncia aqui no Brasil? Porque no Brasil não é tão comum. Mas... Gente, assim, ó, faz anos que eu moro aqui, tá? Mas eu até hoje não consigo e avó e é tudo o mesmo som pra mim. Mas agora tá ok, você conseguiu. Mas qual é quem é quem? Eu não sei. Quem é avó, quem é vó, quem é avó, quem é... Ai, senhor. E você, conta pra gente, já passou por alguma situação em que você, por causa da pronúncia, foi mal interpretado? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça, pratique, crie e compartilhe com a gente. Thank you, everyone, and we'll see you next time. See ya. Bye.